Olá, seja muito bem-vindo. Você que está conectado pelo nosso site em flashscore.com.br ou através do nosso canal do YouTube, chega deixando então o seu like. Já comenta quanto vai ser a grande decisão. É o jogo que todos esperavam. Flamengo e PSG. Quem leva o título intercontinental de 2025? Compartilha para os seus amigos, manda nas redes sociais e se é novo, claro, seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal. Para retribuir tantos pedidos que eu faço, coloco aqui o QR Code para você escanear o nosso aplicativo Flash Score e ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Girá, que eu conheço pelo menos uns 202 milhões de pessoas aí torcendo para esse jogo Flamengo e PSG. Os que torcem para o Flamengo, galera que não está conseguindo dormir, está na maior ansiedade, Edu, e aqueles que são os secadores, os contrários, né, que não querem a vitória do rubro-negro, enfim. Como é que está essa expectativa para esse grande duelo, o campeão da Libertadores contra o campeão da Liga dos Campeões? Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço para você. Olha, sempre se diz, né, que nas finais, né, principalmente essas finais grandes, esses jogos realmente muito importantes, os jogos são mais truncados, mais complicados de assistir e tal, mas eu tô com uma expectativa diferente em relação a essa partida aí entre PSG e Flamengo, né? Lembrando, claro, que o Flamengo precisa se cuidar, né, para não acontecer o que aconteceu lá no Mundial do meio do ano, quando ele quis jogar um pouco mais, vamos dizer assim, solto, né, contra o Bayern de Munique e acabou sendo atropelado pelo time alemão. Mas é claro que o Felipe Luiz já aprendeu a lição, deve montar um outro time aí um pouco mais seguro, né, para jogar contra o PSG. Mas por que eu falo isso, né, Fábio? São dois times que gostam demais de ter a bola. São dois times que vão muito para o ataque, fazem pressão no campo do adversário. Então, tudo isso, claro, são ingredientes que nos levam a imaginar uma partida bastante interessante, né? Uma partida bastante dinâmica, claro, principalmente para quem não está envolvido diretamente no jogo. Claro que o torcedor do Flamengo vai estar com o coração na mão, né? Mesmo porque o PSG, que não está numa grande fase assim, é verdade, né? Em comparação ao meio do ano, mas teve férias no meio do ano o PSG, coisa que o Flamengo não tem. Não teve, né, Fábio? Então, isso, claro, tudo vai entrar em campo. Mas o próprio Felipe Luiz já disse lá na coletiva pré-jogo no Catar, né, que é o último jogo, então todo esforço é válido. O Flamengo realmente, que não tem problemas, né? O Felipe Luiz não tem problemas para esse jogo. Ele realmente já disse que vai escolher os melhores jogadores que podem dar ao Flamengo a chance de ganhar do PSG. E ele falou assim: ó, eu vou escolher jogadores que sabem jogar com a bola, principalmente, mas que também, quando não tem a bola, conseguem, claro, fechar os espaços, né? Que isso vai ser fundamental para o Flamengo aí contra a equipe do PSG, Fábio. E a gente tem até a tela já para mostrar do PSG. Vamos começar pelo time mandante, né? Oficialmente o PSG. Sim. O PSG tem uma dúvida no gol. Esse campinho que está aqui na nossa tela, né? Para quem está nos acompanhando acompanhar com a gente, é a final do Mundial lá da FIFA, né? A final que o PSG perdeu para o Chelsea, né? Por 3-0. E o mapa de calor é um mapa de calor do Nuno Mendes. Primeiro, vamos começar pelo campinho, que é mais fácil para a gente seguir aqui o fio da meada. Primeiro é o seguinte: o Hakimi, né, que é um jogador importantíssimo para esse time do PSG, nem viajou para o Catar, está machucado, está fora. Beraldo, que também jogou como titular, o brasileiro Beraldo, né, ex-São Paulo, ele que jogou como titular naquela partida finalíssima lá do Mundial da FIFA, também não está à disposição. E aí, né, o Dembélé lá na frente deve jogar, o Dembélé que teve uma virose nos últimos dias, mas parece que está tudo bem, então ele deve ir para o jogo. E o Marquinhos também, que era uma dúvida, mas no treinamento que o PSG fez no pré-jogo, já no Catar, ele se movimentou normalmente, então tudo indica que ele vai para o jogo também, né? E aí, claro, o grande ponto de interrogação para o Luiz Henrique nesse time é o goleiro. O Donnarumma não está mais no PSG, né? Logo depois dessa partida final, aí ele atravessou o Canal da Mancha, foi jogar no City, na Premier League. E aí agora, nos últimos jogos, né? Quem tem atuado como titular no gol do PSG é o Safonov, ele que é russo, né? Ele que foi contratado no ano passado
ele veio para ser aí um plano B realmente para o PSG, virou até plano A depois que o Donnarumma foi embora, só que depois do início da temporada europeia, né, em agosto desse ano, quem começou a atuar no gol foi o Chevalier, ele que é um goleiro francês. Então tem essa dúvida, porque o Chevalier era titular, ele se machucou, e nos últimos 3 jogos, quem jogou foi o goleiro russo, só que na última partida pelo campeonato francês, o Chevalier já estava 100%, mas mesmo assim continuou no banco. Quem atuou foi o goleiro, o Safonov, né, o russo. Então tem essa dúvida aí, o Luiz Henrique ainda não definiu, vamos ver quem que vai estar aí no gol da equipe do PSG. E aí, claro, né, e aí tem o lado esquerdo do PSG que funciona demais, a gente tem o mapa de calor ali do Nuno Mendes, né, que joga na lateral esquerda, mas lembrando que ele faz a dobradinha ali com o Kvaratskhelia, né, o georgiano. Então esse lado esquerdo realmente vai ter que vai chamar atenção, né? Vai ter que chamar a atenção do Filipe Luís para que ele feche ali o lado direito, no caso da defesa do Flamengo, né, Fábio? Onde o Varela está muito bem, né? O Varela está Exato. vivendo um final de temporada realmente espetacular. Ganhou a posição, inclusive, que seria do Emerson Royal, que foi contratado para ser o titular, mas ele ganhou. Agora, você botou ali no campinho, né? O melhor jogador do mundo só, né? Dembélé. Ganhou o prêmio The Best da FIFA nesta terça-feira, lá no Catar, desbancou o Lamine Yamal e também o Kylian Mbappé, ex-jogador, inclusive, do próprio PSG. Um moleque que, aos 28 anos, há pouco tempo, estava jogando pelo Barcelona e sendo muito criticado, porque às vezes se atrasava no treino, ficava jogando videogame até altas horas, mas uma temporada realmente fantástica. Além de ter sido protagonista na Champions League, Campeonato Francês, Copa da França, individualmente, uma temporada que ele tem nos sonhos. 53 jogos, 35 gols e 14 assistências. Mesmo, vamos dizer assim, baleado pelo resfriado, o Filipe Luís tem que ter muita atenção. E aí tem jogadores experientes para olhar esse cara de perto. Vide Danilo, o próprio Léo Pereira, que é um jogador cobiçado já pelo mercado europeu, o Alexandro, se ele cair por um lado do campo, enfim. O Flamengo tem que montar uma estratégia, como você disse, em relação ao Bayern no Mundial de Clubes, diferente. Porque ali ele sentiu o golpe, o Bayern foi, deu um soco, deu outro, né, como se fosse uma luta de boxe, e o Flamengo sentiu, foi para as cordas e o Bayern nocauteou. Agora, contra o PSG, diferença de jogos, né, o Flamengo jogou muito mais do que o PSG. Como é que deve ser essa estratégia? Marcar individualmente, marcar por setor? O que você imagina que o Filipe Luís possa organizar, Edu? Não, minha grande dúvida em relação ao Flamengo, porque o Flamengo é um time que gosta mais de ter a bola, né? Ele começa, claro, as construções tanto pelas laterais ou pelo meio, sempre com a bola ali, né? Também passando pelo Pulgar, passando pelo Jorginho, mas muito provavelmente o PSG não vai deixar o Flamengo ficar tanto tempo assim com a bola. E aí, essa saída de bola do Flamengo é que vai ter que ter uma estratégia muito boa, como você disse, né? Contra o Bayern de Munique, foi aí que o Flamengo ruiu, né? Porque o Bayern pressionou demais a saída de bola, conseguiu roubar a bola rápido e conseguiu fazer os gols ali com muita velocidade. Então, essa para mim é a grande incógnita, né? Só que Se o tem um Flamengo... detalhe, Edu, desculpa te interromper. Naquele jogo não tinha ainda entrosado um tal de Jorginho. Exato. Porque ele está fazendo a diferença ali na frente da área, né? Exatamente. E aí, né? Ou seja, tem que ter um plano B para isso. Será que a bola vai lá direto para frente? O Arrascaeta lá vai tentar segurar essa bola no ataque? Bruno Henrique subir de cabeça numa casquinha. Exatamente, junto ali com, claro, com o Bruno Henrique, muito provavelmente também na frente. Então, esse sem dúvida alguma, é um plano aí que o Filipe Luís, melhor dizendo, vai ter que montar aí, né, para o jogo. E do outro lado, claro, o Luiz Henrique conhece o Flamengo, né? Esses treinadores europeus chegam lá falando: vamos analisar ainda, vamos estudar. Mas o Flamengo, que inclusive jogou o Mundial, né, da FIFA, tal, todo mundo viu lá como que o Flamengo se comportou, e inclusive do lado do PSG tem o Marquinhos, tem o Beral, tem jogadores brasileiros que sabem demais, né? O Flamengo hoje, vamos dizer assim, está muito próximo do futebol europeu, né? Em termos de estratégia, em termos de elenco, né? São jogadores muito experientes, jogadores que já jogaram aí nos grandes times do mundo, então tudo indica que, assim, tem jogo, viu? Flamengo e PSG vai ser, claro, um jogo, eu acho que dá para dizer até um jogo equilibrado, dá para cravar isso, e vamos ver, claro, se o Mengão aí consegue levar a melhor, né? E tem uma coisa interessante, Fábio, que inclusive a Flash Score
o pessoal, os nossos colegas das redes sociais colocaram agora há pouco, né? Eu convido para quem não segue a Flash Score no Instagram, é uma boa, que assim, essa vai ser a 20ª final reunindo um brasileiro e um europeu, somando, claro, tudo, né? Todos os mundiais aí que a gente já teve desde lá dos anos 60. E está 10-9 para os europeus. Ou seja, se o Flamengo vence esse jogo contra o PSG, ele empata esse duelo, né? Que começou lá nos anos 60, né? O Santos foi campeão em cima do Benfica, depois foi campeão em cima do Milan, o próprio Flamengo, né? O último, vamos dizer assim, título mundial do Flamengo foi lá em 1981, sobre o Liverpool, né? 3-0, inclusive isso virou música nas arquibancadas aí, não só do Maracanã, mas de todos os estádios onde a torcida do Flamengo está presente. E daí depois, nos anos 90, 80, 90, foi a melhor fase dos brasileiros, vamos dizer assim, né? O Grêmio ganhou também a sua final, o São Paulo depois ganhou do Barcelona, né, por 2-1, isso já estamos em 92. Em 93, o São Paulo repetiu a façanha, venceu o Milan por 3-2. E aí a gente vem vindo, né? Tivemos derrotas, claro, né? A derrota do Grêmio nos pênaltis para o Ajax, depois o Cruzeiro perdeu para o Borussia, o Vasco perdeu para o Real, o Palmeiras perdeu para o City, aí o São Paulo volta, né, em 2005 a vencer o Liverpool por 1-0, e para quem não se lembra, né, foi um dia absolutamente de glória para o Rogério Ceni, né, que era goleiro do São Paulo naquela oportunidade e fechou o gol. E ainda teve uns 3 gols anulados do Liverpool, né, que o Bandeira anulou. Na era do VAR, não sei se todos seriam anulados, porque foram impedimentos muito milimétricos. E aí teve a grande surpresa, né? O Inter derrotando o Barcelona por 1-0, e o último brasileiro que conseguiu vencer foi o Corinthians, que ganhou do Chelsea por 1-0, né, Fábio? E aí de lá para cá os europeus dominam, atropelam, não dá para esquecer aquela derrota do Santos, por exemplo. Mas o Fluminense, né, que foi goleado pelo City. O Fluminense, pelo City, que 40 segundos já matou o jogo numa falha do Marcelo, um jogador super experiente. A gente está falando de tantos jogadores experientes do Flamengo, mas eu creio que tem jogo. Eu acho que tem jogo sim, Agora, porque o Flamengo tem um time muito competente e experiente, Edu. Agora, só para encerrar, tem mais uma segunda tela que eu acho que é importante a gente mostrar também, que é interessante, né? Eu fiz o recorte de 2025 do Flamengo, tirando o Campeonato Carioca, né? Porque o Flamengo jogou quase com time reserva. E aí eu peguei a temporada do PSG desde agosto, porque depois do Mundial o PSG teve um mês exatamente de férias. E aí a gente tem números discrepantes por um lado, mas interessantes por outro. Por exemplo, o PSG jogou 23 partidas desde agosto, né, depois da volta das férias. São 15 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Um saldo de gols aí de 32 a favor, claro, né? Ou seja, 65% de vitórias, 22% de empates e 3% de derrotas. O Flamengo, tirando o campeonato carioca, aí entra a Libertadores, entra o Campeonato Brasileiro, teve também a Supercopa, né, que o Flamengo jogou, Copa do Brasil, enfim, são 62 partidas esse ano, com 39 vitórias, 14 empates, 9 derrotas e um saldo de gols de 69. Ou seja, o ataque do Flamengo, claro, produz muito mais. Agora, o interessante é a porcentagem, quantidade de vitórias, de empates e de derrotas. É muito próximo, ou seja, os dois times têm uma performance, né, relativa muito parecida. Então, isso também leva a mim, né, a dizer que pode ser um jogo bastante equilibrado. Mas claro que o Flamengo traz um cansaço da temporada, né, muito maior do que o PSG. Mas, enfim, né, é um jogo só, 90 minutos, se tiver prorrogação, talvez, ou pênalti. E aí, então, vamos ver aí quem que levará esse Mundial lá no... E lembrando, né, Fábio? Muita gente fala, os times europeus não levam muito a sério isso, mas vamos lembrar que o PSG vai jogar em casa, né? O PSG é do governo do Catar, então acho que o PSG vai ter que levar a sério esse jogo, sim, porque senão o pessoal lá não vai gostar muito não de ver o PSG perder dentro de casa, né? Exatamente, porque inclusive algumas pré-temporadas são feitas por lá, né? O time do PSG passa muito por lá,
Acho que o dono não vai curtir muito uma derrota sob os seus olhares atentos, Edu. E o Luiz Victor vai contar tudo pra gente aqui na Flash Score. Vai ser um grande jogo, uma grande final, e claro que você vai acompanhar tudo aqui em flashscore.com.br. Claro, e no nosso aplicativo também. Edu, um forte abraço, até a próxima, amigo. Valeu, Fábio. Abração aí. Valeu a você pela sua audiência. Não esquece, QR Code pinta aqui no cantinho da tela para você abrir na câmera do seu celular e ter muita informação na palma da sua mão. É muito legal quando a bola está rolando e os números estão mudando, aquela estatística para você tirar onda com os seus amigos. Aqui é assim, Flash Score, você lê o jogo como ninguém.